A palavra que o Senhor pôs em meu coração, ela se encontra no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. É uma palavra bem conhecida. Hoje à tarde eu estava pedindo a Deus uma direção para estar trazendo essa palavra, e o Senhor colocou essa em meu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 10, diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, o qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto devem padecer pelo meu nome. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Eu estava meditando nesta tarde, e o Senhor me direcionou a estes versículos, a esta história. Ela é uma história, ou um relato, a qual acontece a conversão de Saulo de Tarso. Porém, Deus me fez caminhar por um caminho e eu não estava entendendo. Mas o Senhor me deu um tema aqui em cima do púlpito que diz assim: se eu não desistir, por que você vai desistir? Se eu não desistir, por que você está desistindo? É uma meditação a qual nós devemos fazer nesta noite, porque nós vemos que Deus, quando Ele cria o homem, Deus o coloca no jardim, localizado no Éden. Ali o homem era perfeito, ali o homem não tinha falha, ali o homem não errava. Ali o homem, ou Adão, estava livremente. Porém, certa feita, a serpente induz a Eva a comer do fruto, e da mesma forma Eva induz Adão a comer do fruto. O fruto a qual era proibido, que Deus tinha dado todo do jardim para eles comer, porém tinha falado que somente do fruto, do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer. Mas o homem, ele resolve desobedecer a voz de Deus. E a Bíblia fala que a partir dali entra o pecado na vida do ser humano. Adão, ele faz com que o pecado entrasse na natureza humana. A Bíblia vai falar em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15, onde Deus ele está tendo esta conversa com Adão e Eva, e ali ele dá os resultados ou dá o diagnóstico de tudo quanto eles fizeram.
Vocês desobedeceram a minha palavra. Adão culpa Eva e Eva culpa a serpente. Porém, Deus direciona uma palavra à serpente, falando assim: eu porei inimizade entre você e a mulher, e da semente da mulher vai nascer a qual pisará na sua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali acontece o decreto de Deus. O homem é convidado ou expulso do jardim do Éden, e ali ele começa a ter que trabalhar. Eva passa a ter dores de parto, e a cobra passa a se rastejar. Mas o pecado foi introduzido na raça humana. O pecado foi introduzido através de Adão, e recebemos por herança este pecado. Todo ser humano, todo homem já nasce pecando, todo homem já nasce pecador. Porém, o pecado, ele nos causa um muro de divisão entre Deus e o homem, não faz separação. A palavra diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Isaías capítulo de número 59, verso 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado faz essa separação, e o pecado faz com que nós não ouvimos a voz de Deus. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A raça humana começa a pecar. É inevitável esse resultado para o homem. O homem passa a participar da morte, tanto morte física quanto morte espiritual. Mas da mesma maneira, como diz Gênesis capítulo 3, verso de número 15: nascerá da semente da mulher, que pisará na cabeça da serpente. Nascerá da semente da mulher, que pisará na cabeça da serpente. Louvado o nome do Senhor Jesus. O homem continua pecando, porém Deus não deixa de falar com os seres humanos. O homem peca, transgride contra Deus, mas Deus continua com tua infinita misericórdia falando com o homem. Deus, ele cria planos, traz o plano da salvação para a raça humana, para que nós voltássemos à origem, para que nós voltássemos à presença de Deus, para que nós pudéssemos falar face a face com Ele. O homem peca, mas mesmo assim Deus, ele fala com o homem. O homem transgride, mas mesmo assim Deus continua falando com o homem. Deus começa a usar o homem. Temos homens na Bíblia Sagrada, nossos pais na fé, que conduziam o povo mediante a vontade de Deus. Homens como Abraão, como Isaac, como Jacó, como José, que foi para o Egito, lá virou governador. Deus também usa Moisés e Josué na lei. Deus levanta profetas para direcionar o povo a uma terra prometida, e mesmo assim o povo continua pecando. Mesmo assim o povo continua errando, porque é do homem, é natureza humana. Existe essa luta da carne e do espírito. Uns inclinam para a carne e outros inclinam para o espírito.
alimentar, esse será mais forte. Aleluia. Deus, ele continua com um plano de salvação, conduzindo ao povo, mas o povo continua pecando. Deus cria situações para que o povo volte a Deus, volte a se relacionar com Ele. Vemos isso em Juízes, capítulo de número 6. A Bíblia vai falar que o povo peca e Deus permite os assírios invadir. No livro do profeta Jeremias, tem os 70 anos de cativeiro, para que o povo aprendesse, fosse corrigido pelos inimigos e que eles se achegassem a Deus novamente. Só que nós continuamos vendo o plano de salvação de Deus no meio do seu povo. Isaías, profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, já começa a falar sobre o Messias, já começa a falar sobre Cristo, já começa a falar sobre aquele que vai trazer salvação para o seu povo. É verdade, aleluia. Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, diz assim: porque um menino se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. 700 anos antes de Cristo vir à terra, Deus já tinha revelado ao profeta Isaías. Aleluia. Um menino se nos deu. Ele fala como se ele estivesse presente no dia. Um menino nasceu e um filho se nos deu. Ele será chamado de como? Maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E esse é o Jesus a qual nós pregamos. Esse é o Jesus a qual nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para uma vida de santificação. Deus revela os seus planos para o homem, mas o homem continua pecando, o homem continua errando, o homem continua sendo falho, o homem não consegue entender a santidade e o errado. Ezequiel, capítulo de número 22, verso 26, diz assim: os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, e nem discernem o que é impuro e do que é puro. Deus corrige o povo, fala a questão dos sacerdotes: vocês estão profanando a minha lei, vocês estão na frente, a qual que tem que conduzir o povo, mas vocês não têm noção do que é santo e do que é profano, do que é impuro e do que é puro. O homem continua errando e falhando, a natureza humana continua batendo. Mais um, Samuel, capítulo de número 2. A Bíblia vai falar de Ofni e Finéias, dois sacerdotes, filhos do profeta Eli, que profanavam o templo, profanavam o culto, profanavam a adoração, profanavam os sacrifícios dentro da casa de Deus. Verdade, aleluia. A Bíblia vai falar que eles são chamados filho de Belial, filho da desobediência. Aleluia.
Um lugar que era para ser santo, puro, sem manchas, contaminado pelo pecado dos sacerdotes. Mas mesmo assim, Deus continua com o seu plano de salvação. Deus continua amando o homem. Deus continua amando o ser humano, a sua criação. Aleluia. E os homens não entendem, nós não entendemos. No livro do profeta Oséias, Deus usa o profeta para falar com o seu povo, dizendo que eles procuram outros deuses, adulterando contra ele. Oséias capítulo 4, verso de número 12. Vocês procuram estátuas e tábuas, pergunta para ele, e as tábuas falam para vocês. E vocês dão ouvidos. Estavam adulterando contra Deus. Deus usa o profeta Oséias, faz ele casar com uma mulher prostituta, simbolizando o povo de Israel. E ela pega e volta para a prostituição. Ele vai e casa com ela de novo, toma de volta. É assim da mesma forma o povo fazia. Deus trazia para a presença, fazia uma aliança, o povo voltava para trás. Deus ia lá, resgatava, trazia novamente, limpava, purificava, e eles voltavam atrás. O Espírito Santo está falando para mim e para você. Você é lavado, você é remido no sangue do Cordeiro, e não é hora de ficar olhando para trás, não é momento de voltar para as imundícias, mas é tempo de se santificar mais. A Bíblia fala, Apocalipse diz: aquele que é santo se santifique mais ainda, aquele que é sujo se suje mais ainda. Mas nós estamos no meio de um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, tirado do lamaçal do pecado e trazido para uma vida santa. Louvado o nome do Senhor Jesus. Não é para voltar atrás. Oh glória. O homem peca e adultera contra Deus, mas Deus continua amando. Isaías, ele vai dizer assim: porventura pode uma mãe esquecer de um filho, a qual criou, a qual amamentou, a qual viu crescer? Ele fala assim: todavia, se um dia ela esquecer de você, eu não me esquecerei. Jesus, Deus está falando para mim e para você nesta noite. Pode algo acontecer na tua vida, mas eu não esqueço de você, porque o amor de Deus, ele vai além. O amor de Deus, ele vai muito mais do que nós pensamos, imaginamos ou entendemos. Glória a Deus, aleluia. Deus ama o seu povo, mas mesmo assim o povo continua errando e pecando contra Deus. Aleluia. Deus usa os profetas para fazer sinais. Deus usa os profetas para fazer milagres. Deus usa os reis para conduzir um povo. Nem todos os reis foram reis bons. Aleluia. Mas teve alguns que foram, que andaram na presença do Senhor. Mas mesmo assim Deus nos ama, mesmo falando, mesmo falhando. Romanos capítulo 3, verso de número 10 diz: como está escrito, não há um justo sequer, nem sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntos
se fizeram inúteis, não há que me faça o bem, não há nenhum só. Deus estava olhando para o ser humano e falando: não existe um justo sequer. E muitas das vezes olhamos para alguém com um olhar de superioridade, achamos-nos mais que alguém, achamos mais do que o nosso próximo, julgamos pela aparência, temos um pré-julgamento. Mas Deus está falando para mim e para você: não há nenhum justo sequer. Ninguém é justo. Deus trata a nossa justiça como trapos de imundícia. Não sabemos ser justos. E muitas das vezes olhamos com um olhar de julgamento, querendo fazer justiça, mas mesmo não havendo nenhum justo sequer, Deus continua com seu plano de salvação. Glória, 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 glória a Deus. Deus continua falando com seu povo, Deus continua falando com seus servos. Em Isaías capítulo de número 53, verso de número 1, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem que deu crédito à pregação ou à palavra de Deus? Fala de quando Jesus veio, 700 anos antes de Cristo aparecer. Isaías já estava falando e profetizando. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cânticos e a abertura da prisão aos presos. Mesmo o homem não merecendo, Deus, ele continua com um plano de salvação. Glória a Deus. Deus continua querendo trazer o homem novamente para a sua presença. 700 anos antes já profetizava. O Senhor estava muito mais interessado em salvar o homem do que o homem estava interessado em receber a salvação. Deus estava muito mais preocupado em salvar o homem do que o homem estava preocupado em receber a salvação de Deus. Vamos correr. Lucas capítulo de número 1, verso de número 28. Diz assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Verso 31 diz: e eis que em teu ventre conceberá a luz e dará a luz a um filho, e pôr-lhe o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aqui Deus, ele já afirma um propósito. Mesmo o homem não merecendo, o anjo visita Maria e fala: salve agraciada, Deus achou graça em você, e você dará a luz ao homem e chamará de Jesus, e esse vos será por Salvador. O homem não merecendo, Deus continua com o plano de salvação. Glória a Deus.
Deus está falando para mim e para você: se eu não desistir, por que você está desistindo? Se eu não parei, por que você está parando? Se eu continuo fazendo, por que você não está continuando? Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos alcançados por essa graça, por esse amor não merecido, mas mesmo assim Ele nos amou. Glória a Deus, aleluia. Jesus, Ele vem. Começa a perseguição quando Ele já é criança. Jesus cresce em estatura e em sabedoria. Jesus cresce e começa o seu ministério em pregar as boas novas, em pregar o reino de Deus. Jesus começa a ir atrás das pessoas para que ela fosse salva. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o Filho não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia! Jesus começa a pregar o reino de Deus. Arrependei-vos, que já é chegada a hora. Arrependei-vos, que já é chegada a hora. Arrependei-vos, que já é chegada a hora. Ele enfatiza sempre a oração e mantém um contato com o Pai. Mas quando vocês for orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu santo nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores, nos livrai-nos de toda tentação. É um modelo de oração para que nós tenhamos intimidade com o Pai. Não vos turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, eu quero que vocês estejam juntamente. Merecíamos? Não. Mas Ele nos amou primeiro. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Jesus continua o seu ministério pregando, fazendo discípulos, formando apóstolos. Mas chega o momento de consumar. Jesus, ele se entrega na cruz do Calvário, sofre, é torturado, é chicoteado, é cuspido, leva soco, arrasta aquela cruz que era minha e que era sua, e não abriu a sua boca, não reclamou. E por que é que eu e você estamos reclamando? Não questionou. E por que é que eu e você estamos questionando? A salvação, ela é de graça, mas custou o preço do sangue do nosso Jesus. Jesus, ele se entrega, vai no caminho do Gólgota, sobe do Monte Caveira, é crucificado por mim e por você. Naquela cruz, ele entregou o seu espírito e disse: Pai, está consumado.
Ali a Bíblia fala que quando ele disse está consumado, baixou-se a cabeça e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos dando o direito de entrar no Santo dos Santos, de conversar face a face com Deus, porque antigamente era somente através do sacerdote. Agora eu e você podemos adentrar no nosso quarto, levantar a nossa voz em oração e dizer: Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, não sou merecedor, mas o teu amor me constrangiu, e é por isso que eu estou aqui nesta noite. Glória a Deus! Dá-se início à igreja. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. João, Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 11 diz: Ele veio para os seus, mas os seus não quiseram. Mas todos quanto crerem nele poderão ser chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Não éramos povo dele, mas o amor dele nos alcançou. O que era dele não o quis, crucificaram. E por isso estamos aqui, porque o amor dele nos constrangiu. Romanos, capítulo de número 5, verso 1 diz: tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Através desse sacrifício, somos justificados pela fé na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e passamos a ter paz com Deus. Porque éramos inimigos de Deus. Aleluia. Um povo pecador, um povo transgressor, um povo que pecava. Mas é tão lindo que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 5: onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. Glória a Deus. Onde parecia que não tinha mais jeito, Deus entra com seu amor, Deus entra com sua misericórdia. Aonde nós já damos o juízo final, falamos que não tem mais condição, que não tem mais jeito, Jesus vem para mim e para você e fala nesta noite: ainda tem jeito, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como eu te livrei, te libertei, te transformei, te curei, te trouxe, eu posso fazer na sua casa, eu posso fazer na sua família, eu posso fazer entre os teus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se eu não desistir, porque você já desistiu. Se eu não desistir, porque você está desistindo. Usamos o texto de Atos capítulo 9. Quem era Saulo? O maior perseguidor do povo cristão. Matava, torturava as crianças, perseguia e gostava de fazer isso. Fazia com ênfase, fazia com gosto. Pegava a carta para ir até outra cidade, só para poder persegui-los. No nosso ponto de vista, jamais aceitaríamos, jamais queríamos perto de nós. Ah, mentira, mentira. O que diz no versículo de número 10, qual lemos? Ananias vai até a casa
na rua chamada direita, ao homem que está orando, chamado por Saulo. Glória a Deus. Eu quero que você ore por ele. Ah, Senhor, eu conheço a história de Saulo. Eu conheço, Senhor. O cara persegue crente, o cara mata crente, criança, idosos, homens, mulheres, sem acepção de pessoas. Ananias já tinha desistido. Você acha que nós seríamos diferentes? Se um homem ou uma mulher simplesmente vai contra a nossa linha de pensamento ou raciocínio, já viramos a cara. Só porque não nos dá a paz do Senhor, já ficamos emburrados. Só porque não manda mensagem no WhatsApp, não conversamos mais. Só porque nos falam umas verdades, não aceitamos e não queremos mais falar com ele. Quanto mais um homem que perseguia e matava. Mas Deus fala assim: eu não quero conversa desse assunto, porque eu o conheço. Vai lá e ora por ele. Ele está orando, e eu já mostrei que você vai até ele, e ele vai saber, porque ele é um vaso escolhido meu, e ele vai saber o tanto que ele vai padecer pela minha palavra. Ei, devemos tomar cuidado para não ignorar o vaso escolhido de Deus. Temos que ter cuidado, porque Deus nos manda pregar a palavra e nos renunciamos. Deus manda levar o evangelho e ficamos calados, não vendemos. E o Senhor está falando para mim e para você: pregue, porque é um vaso escolhido meu. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos vasos escolhidos de Deus. Senão não estaríamos aqui, não. Somos geração eleita, sacerdócio real, geração santa. Somos separados. Não é simplesmente para ficar em banco, não, ou reter Cristo só para nós sermos egoístas. Mas fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura, independente se eu vou com a cara da pessoa ou não, independente se ela vai aceitar as minhas palavras ou não. Jesus está falando para mim e para você: assim como você é um vaso escolhido, eu tenho mais vasos escolhidos, e eu vou usar a tua boca para trazer esses vasos para a minha presença, porque eu ainda não desisti, eu ainda não parei, eu ainda não cessei. A porta da salvação ainda continua aberta. Louvado o nome do Senhor. Não cale a sua boca. O inimigo quer que você fique quieto. O inimigo quer que você não fale mais nada. O inimigo quer que você feche a boca. Ah, não é não. Não é? Continua falando. Continua pregando. Continua anunciando. Aí você vai ver o inimigo trabalhar. Mas Jesus está falando assim para mim e para você: ele pode trabalhar. Porque nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá. O inferno pode se levantar, mas ele vai levantar e vai cair. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra.
nome do Senhor, pregue a palavra do Senhor, a palavra de salvação e libertação, e você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida, porque Jesus disse: eu vos dou o poder para curar, para pregar, para expulsar demônios, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, porque eu te chamei, eu te escolhi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és meu, tu és meu, antes que fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia e tinha um propósito para você nessa noite. Então enche, abre a tua boca, glorifique o nome do Senhor. Aonde eu te mandar você vai, aonde eu te levar você vai. Quando eu colocar as minhas palavras na tua boca, você vai dizer: e eu te trouxe para edificares e também para derrubares. Aleluia! Glória a Deus! Porque você está tardando o ministério que Deus tem na tua vida. Oh Senhor! Oh Senhor! Aleluia! Senhor, quando o Senhor vai me usar? Queria tanto orar e as pessoas serem curadas. Quando o Senhor vai me usar? Eu queria tanto orar e as pessoas ser batizadas no Espírito Santo. Mas Jesus está falando para mim e para você: a promessa já foi lançada, só depende de você. É você que está tardando as suas promessas. É você que está regredindo o teu ministério. Glória a Deus, aleluia. É você que está deixando de fazer. Aleluia. A palavra de Deus já foi lançada. A palavra de Deus já está liberada. Aleluia. E que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos profetizarão, vossos filhos terão visão. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não desista da tua família. Toda vez que eu estou falando isso, o Espírito Santo fala: tem gente desistindo da família. Não faça isso. Tem gente desistindo dos amigos. Não faça isso. Tem gente desistindo dos vizinhos. Não faça isso. Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer transformar. E Ele fala para mim e para você através desta palavra: assim como eu não desisti da raça humana, eu ainda continuo com o plano de salvação. Eu ainda continuo com o plano de salvação. Se você crê, eu salvo a tua casa. Se você crê, eu salvo a tua família. Se você crê, eu salvo os teus. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor, Ele quer te usar. De que forma? Aí é só você e Ele. Eu não posso te falar da forma que Deus vai te usar. É um particular seu e dele. Eu não posso te falar da forma que Deus vai operar na sua vida. É um particular seu e dele. Mas de uma coisa eu tenho certeza: que se até hoje Deus não desistiu, não é para mim e para você desistir.
Amém? Que o Espírito Santo possa falar mais em nossos corações. Deus abençoe. O Senhor me trouxe até aqui e assim eu quero agradecer essa